Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na vida, na casa de cada um de vocês. Que Deus, que é o nosso Pai, que habita entre nós, faça morada eterna na vida de cada um dos meus irmãos. Seja meus inscritos, seja quem não for meu inscrito. Que Deus abençoe a cada um. Abençoe a todos. Que Deus venha trazer saúde ao enfermo, aos presidiários, aqueles que andam sofrendo pela rua, que não tem onde morar, não tem onde ficar. Que Deus não os abandone. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Eu agradeço a Deus pelo dom da vida, pela noite que eu dormi e acordei, graças a Deus, com saúde. Deus abençoe a todos os meus irmãos com a mesma minha saúde. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Abençoe, Senhor, a cada criança, a cada jovem, a cada adolescente. Venha, Senhor, olhar por tanta tragédia que vem acontecendo, Senhor. Olhe por nós. Tenha misericórdia de nós. É muita tragédia. E só o Senhor sabe resolver esses problemas para nós. Eu vou ler o Levítico, que eu estou lendo. Eu parei no casos particulares. Se uma pessoa pecar porque, tendo ouvido a advertência do juramento e sendo testemunha ocular ou de conhecimento, não denunciar, será considerada culpada. Se alguém tocar por inadvertência alguma coisa impura, como seja o cadáver de uma fera impura ou de um animal doméstico, tornará impuro e culpado. Se alguém tocar por inadvertência qualquer espécie de imundícia humana que torne impura a pessoa, quando se tornar ciente, ocorrerá em falta. Quando alguém jurar com os lábios, sem refletir, fazer mal ou fazer bem, proferindo com leviandade um daqueles juramentos que as pessoas costumam pronunciar, quando vier a sabê-lo, será culpado de suas ações. Aquele que for culpado de uma dessas coisas, confesse o pecado que cometeu e com sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, apresente a Javé do gado mil, uma ovelha, uma cabra como oferta pelo pecado. E o sacerdote fará por ele a expiação do seu pecado. Se as suas posses não são suficientes para oferecer uma ovelha, apresente a Javé em expiação do pecado que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos, em um sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto. Ele os levará ao sacerdote, que oferecerá primeiro a vítima pelo pecado. O sacerdote lhe destroncará a cabeça perto da nuca, sem a separar por completo. Aspergirá com o sangue da vítima a parede do altar e espremerá o resto do sangue ao pé do altar. É um sacrifício pelo pecado. Com a outra ave fará o holocausto, segundo o ritual. Assim o sacerdote fará por ele a expiação pelo pecado que cometeu e lhe será perdoado. Mas se suas posses não são suficientes para oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, apresentará como oferenda pelo pecado cometido 1/10 de efa de flor de farinha
sem derramar-lhe azeite por cima e sem pôr incenso, pois é um sacrifício pelo pecado. Ele a levará ao sacerdote, o qual tomará um punhado dela como memorial a ser queimado sobre o altar, sobre as ofertas queimadas a Javé. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará assim a expiação por ele, pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote, como na oblação. Sacrifícios de reparação. Javé disse a Moisés: se alguém cometer uma fraude e pecar, por inadvertência, subtraindo alguma das coisas sagradas de Javé, oferecerá a Javé um sacrifício de reparação, um carneiro do rebanho, sem defeito, conforme tua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Restituirá o que defraudou das coisas sagradas, acrescentando-lhe 1/5. Entretanto, entregará tudo ao sacerdote, o que fará por ele a expiação como carneiro oferecido em reparação, e lhe será perdoado. Se alguém pecar fazendo, sem o saber, alguma coisa proibida pela lei de Javé, será culpado e levará o peso de sua falta. Apresentará ao sacerdote como sacrifício de reparação um carneiro do rebanho, sem defeito, segundo tua avaliação, e o sacerdote fará por ele o rito de expiação, pela falta cometida por inadvertência, sem o saber, lhe será perdoada. É um sacrifício de reparação, pois certamente ele era culpado diante de Javé. Javé disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma infidelidade contra Javé, negando seu próximo em um depósito, um objeto penhorado, ou uma coisa roubada ou extorquida a seu próximo, ou encontrando uma coisa perdida e mentindo a respeito dela, ou jurando falso em alguma das coisas em que o homem costuma pecar, então se pecar e se tornar culpado, restituirá o que roubou ou extorquiu, ou o depósito que lhe foi confiado, ou o objeto perdido que encontrou, e tudo aquilo sobre o que jurou falso, fará a restituição integral, e acrescentará mais 1/5, entregando a seu proprietário no dia de seu sacrifício pelo pecado. Como sacrifício de reparação, apresentará Javé um carneiro do rebanho, sem defeito, de acordo com a tua avaliação. E o sacerdote fará por ele o rito de expiação diante de Javé, e lhe será perdoado, seja qual for a falta com a qual se tornou culpado. Holocausto cotidiano. Javé disse a Moisés: ordena a Araão e a seus filhos: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará ardendo sobre o braseiro, em cima do altar, toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar permanecerá aceso. O sacerdote vestirá a túnica de linho e os calções de linho sobre seu corpo. E quando o fogo tiver consumido o holocausto, retirará a cinza de cima do altar e a depositará ao lado deste. Depois se despojará daquelas vestes e vestirá outras, e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar puro. O fogo se manterá aceso sobre o altar, sem jamais se apagar. E cada manhã o sacerdote porá nele lenha, sobre o qual disporá o holocausto, e nele queimará a gordura dos sacrifícios de comunhão. Um fogo contínuo arderá sobre o altar, sem jamais se apagar. Direito dos sacerdotes na oblação. Essa é a lei da oblação. Os filhos de Araão oferecerão perante Javé diante do altar. Um deles tirará dele um punhado de flor de farinha com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oblação, e queimará tudo no altar, como perfume agradável, como memorial para Javé. Araão e seus filhos comerão o restante da oblação. Comerão sem fermento em lugar sagrado, no ato da tenda da reunião. Não será cozido com fermento. É a parte que eu lhe deis de minhas oferendas queimadas. É coisa santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação.
Poderá comer dele todo varão dentre os filhos de Araão. É uma lei perpétua para vossas gerações, referente à oferta queimada em honra de Javé. Tudo que as tocar ficará consagrado. Consagração do sacerdote. Disse Javé a Moisés: essa será a obração que Araão e seus filhos oferecerão a Javé no dia de sua consagração. 1/10 de éfa de flor de farinha, com uma obração cotidiana. Metade da manhã e metade da tarde. Será preparada na frigideira, como azeite tu as trarás bem misturada e oferecerás os pecados cozidos da oblação, como perfume agradável a Javé. E o sacerdote, entre seus filhos, for ungido para lhe suceder. Fará o mesmo. É uma lei perpétua. Será queimada inteiramente para Javé. Toda a oferta do sacrifício será inteiramente queimada. Dela não se comerá. Sacrifício pelo pecado. Disse ainda Javé a Moisés: falarão os seus filhos. Esta é a lei do sacrifício pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, será imolada diante de Javé a vítima do sacrifício pelo pecado. É coisa santíssima. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá. Ele a comerá num lugar sagrado, no ato da tenda da reunião. Tudo que tocar essa carne ficará consagrado. Se o sangue dela respingar uma veste, lavarás em lugar santo o que foi respingado. O vaso de argila em que foi cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, será esfregado e lavado com água. Pode-se comê-la todo varão dentre os sacerdotes. É coisa santíssima. Mas não se poderá comer nenhuma vítima do sacrifício pelo pecado cujo sangue tenha sido levado para a tenda da reunião, para se fazer a expiação no santuário, será queimada no fogo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom dia a todos. Mais tarde eu volto.